Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, muito boa noite, boa noite, boa noite. Espero que todos estejam bem e vamos hoje para mais um programa sobre as reflexões que Joana de Ângeles nos traz. Hoje um tema muito bonito, como sempre, segurança em Deus. Vamos fazer a nossa prece, uma rogativa a Jesus nesse momento, nosso irmão maior na espiritualidade, pedindo aos amigos da espiritualidade maior que abençoe a cada um de nós, encarnados e desencarnados que aqui se encontram, pedindo pela nossa querida rádio web Cristo Consolador, as bênçãos sobre todos que trabalham voluntariamente com esse programa, cada dia um tema, cada dia uma lição. Abençoa, Senhor, a todos que participam, a todos aqueles que são inscritos no nosso canal. Abençoa, Senhor, a toda a humanidade. Que assim seja. Já vi que hoje eu não estou sozinha. Cláudia, Kátia, Luzia, boa noite, boa noite, boa noite. Espero que todas estejam bem para estudarmos juntos. Martinha chegou na hora. Boa noite, queridas, sejam bem-vindas. Bom, nós vamos falar sobre um tema muito interessante que a Joana nos trouxe, chamado Segurança em Deus. Porque ela nos fala que a nossa existência aqui no nosso planeta, veja bem, é uma concessão que Deus nos dá. O Pai Celeste nos concede, quer dizer, nos concede a honra, né? Para que a gente possa se desenvolver os valores que estão adormecidos dentro de nós. Então, quando a Joana fala que existem valores adormecidos, é porque nós temos valores. E a maioria das pessoas, às vezes, dizem assim, eu não tenho nada, eu sou só pecados, eu sou uma pessoa ainda que não tenho nenhum valor. Já a Joana já diz ao contrário, temos sim, adormecidos ainda, por isso sofremos com esse adormecimento as alterações imprevisíveis e as ocorrências perturbadoras durante o processo de evolução. Como assim? Se esses valores estão adormecidos, e se nós passamos por alterações, ocorrências que não sejam tão boas, o que acontece? Claro que vamos sofrer alterações imprevisíveis. O que seriam essas alterações? Por mais que nós queiramos
ansiamos, não é? Temos anseios por tranquilidade, o mecanismo a que nós estamos submetidos é o que? É dinâmico. Graças a Deus. Ninguém é estático. Não existe ser humano estático. Aliás, nenhuma vida é estática, não é? Até as plantas evoluem, crescem, os animais, nós, claro que também. Então, como nós somos seres dinâmicos, somos sujeitos a variações da nossa constituição, não é? Porque cada um de nós aqui somos diferentes. Temos constituições diferentes, apesar de todos nós. Boa noite, Berninha. Apesar de todos nós, sermos parecidos, não é? No nosso físico, não é? Braço, perna, olho, boca. Mas a constituição são variadas. Então, no momento, a Joana fala que tudo se encontra em ordem, funcionando com equilíbrio. Mas adiante, temos o que? As alterações significativas que vão modificando o quadro e estabelecendo os distúrbios variados que necessitam de atenção e de correspondentes cuidados especiais. Tá, entendi, tudo bem. Mas que distúrbios são esses? Não é? O que vai acontecendo com essa dinâmica que faz com que vá despertando? A sabedoria é divina, porque quando nós temos esses recursos internos, esses valores adormecidos, a qualquer momento podemos ter um gatilho e despertar uma coisa ou outra, principalmente nos momentos dos distúrbios, nos momentos de desequilíbrio, nos momentos de dor. Então, precisamos de quê? Nesse momento de cuidados especiais. E aí nós vamos recorrer automaticamente a esses recursos. Nós vamos tirar de dentro de nós mesmos a força necessária para que a gente... É lei de sobrevivência. Então, se nós precisamos sobreviver, nós vamos encontrar dentro de nós esses recursos. Vamos despertando gradativamente esses valores que existem dentro de nós. E aí começamos o grande processo do desenvolvimento. Então, ela diz que, por essa razão, não devemos o quê? Perder a coragem diante da jornada. Infelizmente, muitas pessoas, quando estão de encontro a esses conflitos, a essas dores, a esses sofrimentos terríveis, porque a gente sabe que existem pessoas que sofrem terrivelmente com grandes tribulações, não só física, mas também as morais. Então, o que ela diz? Que quando incidentes desagradáveis nos surpreenderem, em qualquer área do comportamento, da saúde, ou em qualquer que se apresente, nós temos que ter esses recursos despertando dentro de nós. Porque quem é que está esperando coisas desagradáveis? Por isso que ela diz, quando incidentes desagradáveis nos surpreendem. Verdade. Quantos de nós, ao fazermos um exame de rotina, descobrimos algo dentro de nós, um tumor, uma doença autoimune que surge de repente, ou um filho, não é, que apresenta um problema qualquer, seja de dependência química, seja de eletrônicos, seja de que for, um acidente que possa ocorrer. Nós não estamos esperando por isso.
estamos, né, muitas das vezes vivendo a vida, achando que a vida é um parque de diversões. Então, a Joana fala para que a gente se mantenha firme no enfrentamento das dificuldades e dores. Eu até, quando estava vendo esse parágrafo que ela fala que a gente se mantenha firme, Berninha, é verdade. Um exame aparentemente bobo, né, minha querida? Graças a Deus que o exame bobo nos mostra logo, descobrimos logo e podemos cuidar rapidamente. Bom, quando ela falou de enfrentamento das dificuldades e das dores, é como se nós estivéssemos, né, porque nós vamos sair dessas dificuldades muito mais fortes, enriquecidos de sabedoria. Para muitas pessoas, eu conheço, Berninha, pessoas que passaram até pela morte de filhos pequenos, não mudaram em nada. Continuaram sendo aquela pessoa que ninguém quer conviver. Tem pessoas que a gente nem sabe que tipo de dor pode passar e ela não mude, porque as dores, esses conflitos são uma bênção, porque eles fazem com que nós nos tornemos pessoas melhores, eles fazem que despertem em nós a vontade de viver, a vontade de fazer coisas boas. Porque todos nós temos tudo isso dentro de nós, gente. Mas existem pessoas que, mesmo doentes, eu conheci uma vizinha, muitos anos atrás, ela se foi, que Deus abençoe. Aquelas pessoas que são as encrenqueiras demais do prédio, criam problemas. Ela teve um AVC terrível, ficou torta mesmo. Mas vocês sabem que o gênio continuou mesmo? Impressionante. Por isso que eu digo, eu tive provas de pessoas que eu vi passar por situações tenebrosas e, caraca, não melhoraram de jeito nenhum, de maneira alguma. Quer dizer, são espíritos muito endurecidos, espíritos que parece que tem uma pedra dentro deles, que não tem dor que melhore. Então, a pedagogia divina que vai cuidar disso. Então, quando ela diz, você, por exemplo, Berninha, que está aí fazendo esse depoimento, que você sente que mudou os seus valores, é que ela diz que nós vamos sair mais fortes e enriquecidos de sabedoria, porque todo mal, todas as dificuldades que nós passamos, nós nos enriquecemos. Nós crescemos por dentro. Dentro de nós somos novas pessoas. Há uma transformação espantosa que nós mesmos nos espantamos. Então, ela diz que o vendaval, não é? Qualquer coisa que aconteça faz com que fortaleça. Ela até faz uma comparação que o vendaval fortalece as ramagens das plantas que lhe submetem, não é? A árvore, a gente vê que elas vão para lá, vão para cá, perdem folhas, mas se mantêm firmes. Nada derruba uma árvore, a não ser que seja um terremoto, né? Um ciclone. Mas a gente está falando de um vendaval, né? E a árvore se mantém. E o bambu? Nada derruba o bambu. Ele enverga, mas não quebra. Eu vejo essa comparação a melhor de todas, que sejamos como o bambu. Podemos envergar e até o chão, mas daqui a pouco, levantar, nos erguer e continuar. Então, depois da tempestade, não é? Vamos nos recompondo com mais força. Você mesmo, Berninha, quando fala que seus valores mudaram demais, olha aí como você se recompôs com muito mais vigor, não é? Dando exemplo, falando disso. Eu acho, sabe, maravilhoso isso, porque realmente hoje eu vejo o câncer como, depois de estudar tanto sobre isso, porque eu também tive um câncer de tireoide, teve que tirar tudo, mas graças a Deus não me deixou sequelas,
mas não deixa de dar não é um certo medo, sim. Quando a gente vivencia o negócio, é que a gente vê que a nossa vida está nas mãos de Deus e não vale quase nada. A qualquer momento, não é? Ela pode se esvair, não conseguimos controlar. O momento que eu mais senti que eu não podia controlar não foi um câncer de tireoide, não. Por incrível que pareça, foi o princípio de um infarto, no sentido, eu tive uma isquemia fortíssima, e fui para o cardiologista, e ele fez o cateterismo para saber como é que estava lá o seu coração, né? Quando ele olhou, ele disse assim: nós temos uma artéria com tantos por cento entupida e uma outra com 80, uma coisa assim. Então, eu vou fazer apenas um stent, isso foi marcado depois, porque 2 eu acho que você não vai poder aguentar. Que está sempre pronta, é isso mesmo. E aí, o que aconteceu? Ali eu vou contar o que é essa sensação horrível. Aí eu falei, mas e aí? Eu fiquei assim apavorada. Ele disse assim, olha, a gente pode ter um infarto a qualquer momento. Você não vai poder impedir. Do tempo que foi rápido da cirurgia, do stent, gente, eu ficava assim, coraçãozinho, não para de bater. Hein? Você sente uma impotência horrível, porque é uma coisa que a gente não pode impedir, porque já está entupido. Não tem mais milagre. Já entupiu, quem manda não cuidar? Aí foi colocado o stent, gente, em 2006. Nem medicamentoso ele é. Estamos em 2024, o stentzinho está ali, firme e forte. Até hoje, a outra artéria não acabou de entupir. Então, está tudo bem. Oi, Ana Lúcia, de Fortaleza, que beleza, hein? Que bonito, longe, hein, Ceará. Muito bom, seja bem-vinda, Ana. Então, mas depois do vendaval, a gente começa a prestar mais atenção. O meu vendaval foram essas 2 ocasiões. Mas, para cada um, é um momento de testemunho. Para uns é um tumor, para outra amiga ali, uma doença que nos surpreende de repente, né, Claudinha? Então, nós ficamos nas mãos do Senhor. Aí que nós precisamos segurar nas mãos de Deus. Porque é Ele quem nos sustenta nessa hora. É a Ele que a gente recorre. A perda de um filho. Sim, Ana Lúcia, a perda de um filho. Eu ouvi uma vez, Ana, uma pessoa dizer assim, deveria ser proibido os filhos irem na frente dos pais. Fiquei emocionada porque nós tivemos também a perda de uma irmã e eu vi a dor da minha mãe. E essa dor adiantou o Alzheimer mais cedo. Então, quantas dores nós passamos e muitas vezes não temos, naquele momento, a força suficiente para enfrentarmos dificuldades tão dolorosas, tão doídas, que é a perda de um ente querido, principalmente um filho. Então, a Joana diz para a gente nunca nos permitirmos a dúvida sobre a vitória final, enquanto transitamos aqui na divina oportunidade da reencarnação. Então, quando nós somos espíritas ou de alguma religião, mas o amor vivido para mim é a minha sublime ressignificação. Graças a Deus, Ana, que beleza de testemunho, que bom você dizer isso, que o amor vivido por você é a sua ressignificação dessa vida, dessa reencarnação, não é, minha querida? E é isso mesmo, porque nossos filhos, os nossos entes queridos não estão mortos. Eles não morreram. Eles estão pertinho de nós. Eles estão aqui, logo ali. Não sabemos, não é? Não existe essa coisa de baixo, de cima, mas eles estão perto de nós, porque acabou
acabou para ele viver aqui. Eu fico até pensando que beleza quando você vai mais cedo, né? Não se precisa mais enfrentar os percalços da vida, mas a gente sabe que a dor muito grande é muito para a família, principalmente para as mães. Maria Santíssima. Eu, às vezes, me lembro, sabe, Ana Lúcia, da nossa mãe querida. Você imagina a dor dessa mãe vendo um filho ser crucificado, torturado até a morte. Então, a gente tem que se fortalecer com Maria Santíssima, não é? Pedir a ela que nos dê forças, que nos dê coragem de enfrentar a saudade, o luto. Mas a Joana fala que quem teme a luta e desiste, ou vai se entregar à autocompaixão, e aí, ontem fez 60 dias que perdi meu único filho. Eu só posso dizer para você que Deus abençoe seu filho, que nesse momento está pertinho de você. O seu filho sempre será seu filho, mesmo que ele reencarne com outras mães e você tenha outros filhos. Ele sempre será o seu filho querido. 33 anos, não é a idade de Cristo, como todo mundo fala, né? Então, reconforte-se com Maria Santíssima, que ela possa dar a você todo entendimento mais ainda do que você já tem, e se lembrar do seu filho todos os dias com gratidão. Gratidão de ter convivido com ele 33 anos. Nós temos que agradecer o tempo que passamos juntos, não o que talvez faltasse. Então, o tempo que você passou com ele é a maior lembrança, é o maior presente que você tem, que Deus deu a você. A honra de ter esse filho, esse espírito como filho. E, aliás, não são nossos filhos, né, Ana? Não é, gente? São os filhos da vida. Os nossos filhos, Amélia Rodrigues diz que todos somos filhos adotivos, que ninguém é mãe, pai de ninguém. Nós somos filhos adotivos de Deus, somos filhos de Deus e adotados pelas mães que nos trazem a reencarnação, pelos pais. Então, você era a tutora dele. Deus falou, Ana, olha, te sinto muito, mas eu quero meu filhinho de volta. E aí você devolve seu filho para Deus. Que é coisa mais gostosa e feliz e reconfortadora de que devolver o filho de Deus? Você, apesar da dor, é uma privilegiada. Que Deus te abençoe muito mesmo. Então, não devemos nos entregar à autocompaixão, porque sabe o que acontece? A Joana fala que nós vamos nos comprometer sem nos darmos conta com os códigos da vida. Porque aí a gente se rebela, a gente não quer mais nada da vida, desistimos da existência, morremos em vida, entramos em depressões profundas, em transtornos mentais que acabam vindo tomar conta de nós, como uma depressão, como uma síndrome do pânico, ansiedades, pela falta do conformismo, da aceitação de apenas o pai querer seu filho de volta. A Joana fala que a história de todo triunfador é feita com perseverança no bom combate. Aliás, quem falava do bom combate também, se eu não estou enganada, era Paulo, não é? Ele falava disso. Então, ela fala que a perseverança no bom combate, mediante a repetição da aprendizagem, sem nunca deixar de insistir e de tentar. Isso mesmo. Deus
jamais separa aqueles que se amam. É verdade, é verdade, é verdade. É isso mesmo. Deus jamais separa os que se amam. E isso é de um conforto espiritual imenso. Porque como é que é a repetição? Nós não estamos aqui, não voltamos a essa reencarnação, por quê? Nós estamos em aprendizagem daquilo que nós acabou, como é que se diz? Não, acabou que a gente não aprendeu direito. Estamos repetindo de ano. Igual na escola. Acabamos não passando na prova. Ficamos, né, em recuperação. E assim mesmo estamos aqui, nos recuperando, nos reerguendo. Isso é, assim, uma oportunidade, como a Joana fala, isso é uma honra, é uma oportunidade divina estarmos aqui. Então, repetiremos a aprendizagem quanto for necessário. Não é assim com os nossos filhos. A gente fala, menino, não faz isso por causa disso. Aí o menino vai lá e repete. E a gente, por isso que ensinar dá trabalho. As pessoas, muitas vezes, infelizmente, preferem dar um celular para a criança jogar, para ela ir se distraindo e não perturbar. As consequências depois serão cobradas. Então, não podemos deixar de insistir e tentar. Mas esse triunfo, né, tem uma origem no comportamento íntimo, quando o lutador vence as paixões servis que os atormentam. Então, nós todos somos lutadores. Estamos aqui lutando cada dia é uma luta. Cada dia é um dia diferente do outro. Mesmo com os mesmos conflitos, muitas vezes não conseguimos resolver o problema que surge num minuto só, numa noite só num dia, não. Porque nós temos que vencer primeiro a nós mesmos, as nossas paixões. Aqui ficamos escravizados muitas vezes. Por isso ela fala, paixões servis e que nos atormentam. Como nós somos atormentados por paixões que a gente não tinha noção. Não fazíamos ideia de que ainda sentíamos essas dores e essas tendências e inclinações que todos nós temos, não é? Kardec, inclusive, fala disso. Então, nós precisamos, ele diz que domar as nossas tendências e inclinações. Domar é uma palavra forte, não é? É sinal de que nós somos ainda bem assim, teimosos, então a gente precisa domar, igual que se doma um cavalo bravio, rebelde. A Joana fala disso, que nós somos como cavalos, ela fala um outro nome do cavalo, corcéis. Somos como corcel soltos nas colinas, que ninguém consegue pegar. E assim somos nós com a nossa teimosia. Mas ela diz também que, à medida que esse aparente insucesso ocorre, a viagem para dentro de nós, através da reflexão e da irrestrita confiança em Deus, é o que vai nos impulsionar para novas tentativas que vai resultar em êxito. Então, justamente a insistência, porque vários insucessos ocorrem, mas a gente não pode, a gente não tem o direito de não insistir. A Joana fala de ter persistência. Não podemos abrir mão disso. Temos que insistir, mas com o quê? Com a irrestrita confiança em Deus. De novo, pedir as mãos de Deus e seguir com Ele. Deixar que Ele nos guie, porque Ele é o nosso Pai. Ele nos ama. Ele nos ama incondicionalmente, porque Ele ama a todos os seus filhos. Todos, independente que sejam bons ou maus. Para nós julgamos mal, ou isso ou aquilo, mas Deus não. Deus nos ama
com todos os nossos defeitos, poucos ou muitos, grandes ou pequenos. A Joana nos fala também que vigiemos as nascentes do nosso coração, que é aqui, na nascente, é que brotam os bons como os maus sentimentos. E é verdade. Então, ela dá assim, uma dica para nós, ela dá uma lição para que a gente se fortaleça na fixação das metas, das nossas metas, que temos pretensão de alcançar. Por isso é importante traçarmos as nossas metas. Por isso é importante entender o nosso propósito aqui. E não perdermos o rumo do nosso propósito. Porque nós temos a mania de nos desviar, não é? Por outros caminhos. Não é? Queremos, às vezes, uma coisinha mais fácil. Quando eu, às vezes, observo, eu gosto muito de fazer meditação de manhã, e outro dia eu estava vendo uma paisagem de um rio correndo, um riacho, inclusive, com pedras, mas o rio só tinha pedra praticamente. Pedras grandes, pedras pequenas, todos os tamanhos. Sabe, parecendo aquelas pedras, e pedras todas, nada retinho, não, pedras pontudas. E eu fiquei ali refletindo, meditando, olhando firmemente para aquelas águas, observando como é que aquelas águas desciam o rio. Como é que elas conseguiam ultrapassar os obstáculos sem nenhuma agressão, sem nada bonito de ver. Elas rodeiam, elas fazem assim e se juntam de novo. Sabe que tinha umas que pulavam as pedras menores, como o rio era assim, bem tranquilinho, pulava ali a pedrinha e seguia. Eu fiquei olhando e comparei a nossa vida justamente com essas pedras no caminho, e que a água ali era uma grande lição, que é assim que nós devemos caminhar. Apesar das pedras no caminho, vamos ferir nossos pés? Vamos. Vai doer? Claro que vai. Mas saibamos, não é, ultrapassar os problemas, os obstáculos que se colocam, estão lá plantados como aquela pedra. Mas nós temos que saber, como a água do rio, atravessar tudo isso, que são recursos que a água tem, não é? Como é que eu vou atravessar isso? Não deixa que embarrere. Ela vai e circula, ou ela vai por cima. Então, a Joana fala que não nos importem os efeitos exteriores, os comentários em torno dos prejuízos, porque isso a gente tem muito, né? O ridículo dos frívolos ou qualquer outro fator que produza inquietação. Porque as pessoas, a gente observa, as pessoas que são improdutivas, que só estão ali para apontar o dedinho, elas não fazem nada, só criticam. E o pior é que não trazem assim uma solução. Tudo bem, não está bom? Olha só, minha irmã, isso não está bom, mas eu tenho uma ideia. Eu posso te ajudar? Podemos fazer dessa forma? Não. A pessoa ela apenas faz comentários tenebrosos, fazem você se sentir muitas vezes ridícula, com os ridículos frívolos que elas, não é, expelem. E, às vezes, as pessoas até saem do trabalho que estão fazendo na casa espírita. Quantos desistem? Porque não tem o estímulo, aí não tem motivação, porque tudo acham ruim. Tudo é assim, em vez de treinar, explicar, chamar aquela pessoa, puxa, irmã, eu vejo que você está se esforçando, mas olha, vamos fazer assim. Pode ser que seja uma regra da casa, ou então pode ser porque esteja mesmo não sabendo
vamos ensinar, vamos ajudar aquela pessoa, não desestimular, porque aí nós estamos cometendo dois graves, vamos dizer, pecados, não é? Primeiro que tirar a esperança do outro, a alegria do outro. Isso é um grande mal que nós vamos ter que resgatar. E também a nossa língua comprida, a nossa falta de critério. Quer dizer, a gente se enche, não é, de dívidas para depois chegar na reencarnação seguinte e dizer: eu não sei por que eu sofro tanto, eu não sei por que eu nunca fiz mal a ninguém. Então, a Joana diz para que a gente persista na ideia do bem, que viemos aqui vivenciar e espargir, tornando a nossa existência uma jornada prazerosa, porque às vezes as pessoas dizem que não sentem prazer em viver, mesmo quando o sol da alegria esteja encoberto por nuvens. Esse também é uma metáfora muito legal da Joana, aquelas nuvens carregadas de aflição. É só lembrar e saber que, além delas, o astro-rei, o sol, permanece inalterável. Então, somos nós que temos que afastar essas nuvens escuras, pesadas. Somos nós que temos que abrir caminho para que o sol entre. Nós temos essa força. Isso é um poder imenso, não é? De abrir caminho para o sol entrar. Então, a Joana nos convida. Ela diz que nós estamos convidados, olha que coisa, à execução do programa de amor e de revitalização da prosperidade moral e espiritual nosso, das criaturas que vivem aqui no planeta. Então, eu volto a frisar, existe um programa. E o espiritismo, a doutrina espírita, é o maior programa de amor que foi trazido para nós como prova de amor de Deus por todos nós. Nós temos um programa de amor. O Evangelho de Jesus, o Evangelho do nosso Pentateuco, é uma cartilha. Se não tivéssemos mais nenhum livro para estudar, para ler, só ficasse o Evangelho, nós já estaríamos salvos, sim, porque Gandhi disse que se todos os livros sagrados queimassem e só ficassem as bem-aventuranças de Jesus, a humanidade estaria salva. E ele nem era cristão, ele era oriental. Então, que beleza o reconhecimento de Gandhi sobre Jesus. Então, nós estamos todos convidados, que sejamos todos bem-vindos com esse programa de amor. As criaturas iludidas, elas correm em desespero, buscando apenas o gozo que o consumismo proporciona, sem menor conhecimento da realidade de imortais que somos. As pessoas não se dão conta da imortalidade. Eu estou uma que questiono muito isso, porque eu fico, poxa, o cara não está vendo o que ele está fazendo, ou dentro de uma coisa errada, seja da corrupção política, moral, espiritual, seja de tudo de ruim, a gente fica, ai meu Deus, essa pessoa não tem noção que quando ela morrer, ela não morre. Eu sempre digo isso para mim mesma, ou então comentando com alguém. É muita falta de noção. Que coisa, não tem assim um leve pensamento de lembrança que não é possível morrer e acabar tudo, gente, não é? Então, essas pessoas são iludidas. Então, a Joana também nos pede para que a gente acenda no nosso íntimo a luz do discernimento para nos libertarmos da ignorância. Então, eu acho isso maravilhoso, para que a gente nos permitamos o correto direcionamento existencial. Então, vamos acender a luz do discernimento dentro de nós,
porque assim a gente liberta a ignorância que ainda tem aqui, não é? Então, quando a gente conhece, quanto mais a gente estuda a nossa doutrina, mais conhecimento libertador. Não adianta a gente correr, eu não quero mais, vou para uma religião que basta acreditar em Jesus salva e eu estou salva de todos os meus pecados. Que engano terrível. Que engano terrível não ter esse conhecimento mais profundo da doutrina, sabendo que todos nós somos os responsáveis, até por um preguinho que deixamos cair no chão, sem responsabilidade, que alguém vai pisar e vai furar o pé. Olha aí, né? Pela desatenção de uma gaveta aberta e alguém bater com a cabeça. Uma luz acesa toda a vida, gastando energia e onerando muitas vezes aquele que paga, porque quem é desperdiçador nem se importa com quem vai pagar a conta. Todo mundo aqui conhece alguém assim, todo mundo, até mesmo, principalmente na nossa família. Então, certamente, vamos enfrentar dificuldades, entre as quais a fragilidade orgânica, que é o efeito natural das nossas ações transatas, que vão se apresentar como provas e sofrimentos. Depois a gente fica, não sei por que eu tenho isso. Eu não sei por que eu vim assim. Não, agora ela fala uma coisa que eu sempre dizia, mesmo sem ser espírita, como psicóloga, eu sempre disse, para a gente não valorizar demasiadamente, né, não dar valor a isso, se detendo nelas, sem a coragem para seguir adiante. Eu, às vezes, dizia, quando o cliente trazia muita queixa, eu falava para ele, você está valorizando isso demais. Esquece de valorizar tudo de bom que você traz, tudo de bom que você já alcançou. Eu não quero saber daquilo que você não fez ainda, daquilo que você está chorando que ainda não tem. Eu quero ver você olhar aquilo que você já venceu, que você já conquistou. Aí a pessoa fica assim, eu fiz isso, fiz aquilo, consegui me formar, consegui isso, eu trabalho. Aí eu digo, uma coisa a gente sofre por aquilo que não tem. E não sabe agradecer e valorizar aquilo que tem, que conquistou. A pessoa não consegue se ver como vitoriosa, só se vê como fracassada daquilo que ainda não alcançou. Calma! Se não alcançarmos agora, e se for para o nosso bem, nós alcançaremos em algum momento. A Joana fala que o modelo irretocável a seguir sempre, Jesus. Na modesta região da Galileia, que padecia sob o guante de muitos preconceitos, Jesus optou pelos pobres e oprimidos, elegeu os mais degradados, a fim de que de os reabilitar e proporcionar a eles os meios de sonhar e conseguir a felicidade que lhes era madrasta perversa. Então, são duas coisas aqui nesse parágrafo que são muito importantes. Ele optou pelos pobres e oprimidos, a fim de reabilitá-los. E proporcionando os meios de sonhar. Quantas pessoas não conseguem sonhar? Que conseguiram até perder a esperança. Não sonham mais, não acreditam. Então nós, agora eu falo de novo da Casa Espírita, nós que atendemos, fazemos atendimento fraterno, ou então mesmo no balcão de entrada, nós temos que receber, principalmente os mais difíceis, com acolhimento, com amor, igual o exemplo de Jesus. Por que ele optou pelos pobres, oprimidos, degradados? Porque são os que mais necessitam. Quem vai à casa espírita? São os degradados, pobres, oprimidos. Quando a gente fala pobre,
Jesus realmente falava da pobreza mesmo, não é? Porque era uma época que só existia o pobre, lá o senhor, né, romano. Mas aqui hoje nós temos que receber a todos, pobres, oprimidos, sofridos. Não é possível estar numa casa espírita sem ter esse sentimento para com o outro, já que nos consideramos cristãos, já que nós consideramos Jesus. Consideramos, não. Os Espíritos nos falam que ele é o modelo exemplar. De perfeição é Jesus. Então, ele foi o quê? Incompreendido. Aí eu me lembro também do nosso querido padre Júlio Lancelotti, que faz exatamente o que Jesus fazia. Se dedica aos pobres e aos oprimidos e é incompreendido. Descia aos abismos morais em que se compraziam e os erguiam ao planalto da esperança, nos quais iriam fluir a paz. Esse é o nosso papel. E sem qualquer receio, Jesus dedicou-se a atender a mulher aturdida, enredada em situações deploráveis, em que ela se encontrava sem receber a mínima consideração, adúltera ou obsidiada. Dele recebeu inefável ternura que a dignificou. E é dessa forma que nós temos que receber a todos, sem preconceito, demonstrando quanto era merecedora da oportunidade de sorregimento. Assim como nós também estamos na casa espírita, pedindo, querendo também o nosso sorregimento moral, essa oportunidade, nós temos obrigação cristã de dar a mão ao outro. Ele, Jesus, a socorreu, por saber que ela era vítima das circunstâncias opressoras e do desprezo que experimentava. Porque Jesus, ele entendia os nossos erros, ele sabia por que caíamos, por que nos enrolávamos aí, muitas vezes, em dívidas cruéis, porque Jesus entendia a alma humana. Ele é o grande terapeuta, médico das almas. E foi, desse modo, libertador. Ele foi o libertador da escravidão feminina. Jesus era feminista, hein, gente? Jesus, nossa! Ele soube corresponder ao seu afeto, porquanto algumas delas o acompanharam na vida dolorosa, na cruz, e uma que fora vítima da perversidade, da treva implacável, Maria de Magdala, viu, gente? E dele recebeu amparo, tornou-se portadora do mérito de anunciar-lhe a ressurreição. Maria de Magdala. E a partir dele, Maria de Magdala, a mulher, começou a sair do cárcere dos preconceitos para alcançar, na atualidade, a governança de nações e povos. Aí ela diz uma frase só: busca imitá-lo. Então, a casa espírita é uma oportunidade de ouro para que a gente ali comece a imitar mesmo Jesus. A Joana está dizendo, vamos imitá-lo, vamos imitar Jesus. O que Jesus faria com essa criatura que está aqui, insistindo, fazendo até um escândalo, gritando? Como Jesus agiria com ela? Com amor, com acolhimento, conversaria com ela. Eu vou fazer isso, eu vou pensar, Jesus está aqui comigo e eu vou, como ele é meu mestre, fazer o que o seu mestre mandar, não é? Tinha uma brincadeira dessa. Então vamos fazer como Jesus, sim. Ah, mas eu não sou Jesus. Eu não sou Jesus também. Mas imitar não é ser. Imitar é pegar o modelo e seguir.
Ah, eu vou imitar Jesus. Pelo menos vou tentar acalmar. Você quer uma água, minha irmã? Vamos ali sentar e conversar um pouco. Ah, eu não quero. E a gente sabe que já está ali com uma interferência. Venha cá, minha irmã. Você não gostaria de um passe? Quem dera as casas espíritas não tivessem tanta burocracia e deixasse que fosse atendido pessoas desse grau de perturbação de uma forma amorosa, carinhosa e exclusiva nesse momento. Porque para que expor essa pessoa? Vamos levá-la para uma salinha quietinha, vamos sentar com ela e acalmá-la, vamos fazer uma prece, impor as mãos apenas, fazendo uma prece, pedindo a Jesus que naquele momento seja ele ali a acalmar aquela alma aflita. Então a Joana fala: elege os abandonados, os tristes e sofridos, aqueles que perderam praticamente tudo, menos o direito de receber o amor e a luz da caridade. São nossos irmãos do carreiro da agonia, que desconhecem a ventura da dignidade e do respeito, extraviados do caminho redentor que proporciona a conquista da sabedoria. Eu nem quis interpretar isso porque está perfeito. Amargurados. Nunca experimentaram o prazer de receber afeição, o apoio. Olha a pessoa que chega perturbada, que chega aflita. Talvez nunca tenha recebido afeto, apoio. E já chega jogando pedra para se defender, porque é só dessa forma que ela sabe se comportar, porque sempre foi recebida a pedradas, porque normalmente, açoitados pela ventania das incompreensões e empurrados para os pântanos do desespero em que se encontram. Muitas vezes, na maioria, nós chegamos à casa espírita dessa forma. E hoje, melhorzinhos, né? Um pouquinho mais equilibrados, temos a obrigação, o dever e a honra de receber o outro que está na mesma situação que eu estive no passado. Então, a Joana, encerrando, ela diz: permaneça na segurança em Deus e nele confia, deixando-te conduzir. Porque Jesus, que é seu Filho, que veio até nós, nos ensinou Pai Nosso. Porque Deus é o nosso Pai. Nos apresentou um Deus bom e misericordioso. Ele sempre estará ao nosso lado, mesmo quando a gente não buscá-lo. Nem penso em Deus, não quero pedir nada, mas ele está ali, mesmo na hora da dor. Deus nunca nos abandona. Esse nunca, porque ele é nosso Pai. Embora ignorado, como a Joana fala, ele é o hálito da vida em nossa vida. Porque ele está dentro de nós. Deus está dentro de nós. Porque nós somos filhos dele. Então, no momento em que nos encontremos combalidos, sob terríveis, né, testemunhos, deixemo-nos conduzir por ele, que é a meta sublime. É a meta sublime em cuja direção rumamos no fatalismo da evolução. Não tem como escaparmos desse fatalismo. Todos nós vamos evoluir. Por que não nos deixarmos seguir, mesmo com as pedras no caminho, as águas do rio? Como não sermos como a água dos rios, deixando-nos conduzir livremente até as águas sagradas?
Continuemos a viagem do trem da vida. Serão muitos os caminhos bons, ruins. Muitos vão entrar, muitos vão sair, alguns vão voltar, outros não. Mas no final do caminho, todos vamos nos reencontrar, se Deus quiser, porque Ele quer. E então, vamos nos despedindo para a semana que vem. Eu só quero pedir a todos nós que tenhamos muita atenção com essa época do ano, né? Que é o carnaval. Eu adoro carnaval, porque eu fico descansando. Eu aproveito esses dias, que aí a gente estuda, põe em dia a casa, né? A gente aproveita para trabalhar, a gente descansa carregando pedra. Mas tenham vigilância, aqueles que vão sair, vigiem. Tenham muito cuidado, atenção. E vamos fazer um agradecimento. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença de todos aqui, o carinho pelo programa, pela nossa querida rádio web Cristo Consolador, e pedir a Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, que abençoe o nosso planeta, que abençoe a toda a humanidade e abençoe cada um de nós, encarnados e aos desencarnados. Que assim seja e que Deus nos abençoe agora e sempre. Muito boa noite, fiquem com Deus. E muito obrigada também pelas palavras queridas, viu, Ana? Seja sempre muito bem-vinda. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.